Muito boa noite, meus amigos, meus irmãos em Cristo. Muito boa noite nesse final do mês de agosto. Essa quinta-feira, nós estamos felizes por poder trazer mais uma palavra de meditação, mas também de edificação para todas as pessoas que nos assistem agora, mas também que vão assistir depois. Nós dizemos para você que se essa palavra trouxer edificação para você, dê o seu like, coloque lá quantas vezes você quiser, para que os outros possam entender que há um interesse real das pessoas por aquilo que é feito de boa vontade, feito para ajudar, para orientar as pessoas. Nós vamos trazer uma palavra hoje, baseado também na palavra de Deus, e nós temos essa palavra hoje no segundo livro, ou segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Nós lemos assim: porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. É essa palavra que eu quero trazer para você hoje. Que você não tem de Deus espírito de covardia. Se você está com Deus, você tem um espírito de poder. De poder. E com Deus, logicamente que nós seremos vencedores, porque estaremos dentro da vontade do nosso Deus. Mas vamos exemplificar isso. Como pode chegar ao extremo na vida das pessoas esse sentimento chamado medo? Não é espírito de covardia, não é espírito de medo, não é espírito de terror, mas espírito de poder para vencer. Numa terra em guerra, há muito tempo atrás, havia um rei que causava espanto. Ele, cada vez que fazia prisioneiros, ele não os matava. Ele fazia prisioneiros, trazia essas pessoas a uma grande sala. Lá tinha um grupo de arqueiros que poderiam matá-los por um sinal do rei. Mas ele dizia: não, vocês vão entrar lá dentro e eu vou dar uma opção para vocês. Lá tem uma porta, essa porta grande, que vocês podem escolher. Vocês podem escolher ser morto pelos arqueiros, ou vocês podem escolher abrir aquela porta. E todos olhavam para aquela porta. Aquela porta tinha umas gravuras de caveiras, gravuras de sangue. E as pessoas olhavam a porta, ficavam amedrontados. Quando eles viam o que estava gravado naquela porta, eles preferiam morrer pelos arqueiros. E assim passavam-se os dias, e cada vez que se faziam prisioneiros, estava o rei ali, levando-os àquela sala e dava a opção deles abrirem a porta. E eles não queriam abrir a porta e morriam, todos eles. Assim foi até terminar a guerra. Quando terminou a guerra, um soldado que servia ao rei e tinha intimidade com ele, disse: Senhor, posso lhe fazer uma pergunta? Ele disse: pode dizer, soldado. O que havia por trás daquela porta tão assustadora? Ele disse: vá e veja. E o soldado foi lá. Ao abrir a porta, ele viu com surpresa que aquela porta, ao ser aberta, ela dava para um caminho, uma estrada cheia de árvores, que era o caminho da liberdade.
Assim, todos aqueles homens, aqueles soldados que foram mortos, tinham a opção de abrir a porta e sair para a liberdade. E eles, por medo, acabavam morrendo diante dos soldados. Porque Deus não nos tem dado espírito de medo ou de covardia, mas de poder. Como é triste ver as pessoas com medo. O medo, ele trava as pessoas. Ele faz com que as pessoas não raciocinem adequadamente. Por isso Deus, quando falou com Josué, disse: seja corajoso, não seja covarde. Seja corajoso. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não te espantes, não fique espantado diante das coisas e travado sem poder fazer as coisas que você deve fazer. O medo impede que você realize os seus sonhos, que você enfrente os dramas, as lutas, os problemas que virão. O medo faz de você um covarde. O medo acovarda as pessoas. Elas têm medo, elas não enfrentam, elas preferem recuar, elas preferem ficar dando desculpas para a sua covardia o tempo todo. Ah, mas tem isso, ah, mas tem aquilo, ah, para justificar a sua covardia. Deus não nos tem dado espírito de covardia. É isso que Deus fala para nós. O Espírito de Deus, o Espírito Santo que está em nós, quando nós agimos por Ele, nós temos ousadia, não temos covardia. O medo também não deixa ver as oportunidades que a vida oferece. Aqueles homens estavam diante de uma porta e, pelo medo, eles não abriam a porta, porque não sabiam o que tinha do outro lado e preferiam morrer ali, por medo de abrir a porta. As portas abertas são oportunidades para a nossa vida. Quantas vezes nós somos covardes e não olhamos para fora e não vemos as oportunidades que são colocadas pelo próprio Deus diante de nós, para nos libertar, para nos dar liberdade na vida, para nos dar condição de viver bem, para nos dar condição de vencer. E como é bom vencer. Mas o medo, quando somos guiados por ele, ele não nos deixa vencer. O medo tira a visão das oportunidades. O medo também não nos deixa ver o poder de Deus que opera em nós. Como é triste as pessoas se acovardarem sempre e não agirem conforme o poder de Deus que está em nós. O poder que Deus libera para que nós possamos usar em todos os momentos. Aquela pessoa que confia em Deus, ela age pelo poder de Deus. E ela vai fazer como Josué, tendo sempre bom ânimo para enfrentar as lutas. E olha que poderão vir lutas difíceis, mas pelo poder de Deus nós somos vencedores. Deus quer pessoas corajosas. Deus quer pessoas corajosas. Deus quer pessoas que lutem, que possam fazer a obra do Senhor, de maneira que a vitória venha e você possa se alegrar no seu Deus. Possa ter palavras de louvor, de agradecimento, de engrandecimento ao seu Deus. Deus quer pessoas corajosas. O nosso Senhor Jesus Cristo teve coragem. Ele passou por todas as situações, sabendo o que viria, e enfrentou a todas elas com coragem, indo até o fim. Indo até o fim. Deus nos dá um espírito de poder, nos dá um espírito de amor, nos dá um espírito de moderação.
E por que não dizer de sabedoria? Quando agimos pelo poder de Deus, Ele nos dá condição de fazer tudo da melhor maneira, porque agimos sob a orientação do próprio Deus. Como é bom nós agirmos assim, enxergarmos as escolhas, enxergarmos as portas que podem ser abertas. Quantas vezes nós deixamos portas fechadas na nossa vida com medo de arriscar? Quantas vezes morremos por dentro, perdemos a liberdade de agir, de fazer, de nos alegrar, de mostrarmos a nossa coragem, porque o medo trava, o medo tira os sonhos, o medo impede a ação. Não sejamos assim. Sejamos ousados com Deus. Vamos agir pelo poder de Deus. Vamos fazer a vontade de Deus, que certamente nos levará à vitória. Que Deus nos ajude a vencer, que Deus nos ajude a vencer o medo, que Deus nos ajude a agir olhando todas as portas que Deus coloca diante de nós, para nós abrirmos e termos todas as oportunidades para vencermos tudo aquilo que Ele nos dá para vencer. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Que o Senhor abençoe a todos que estão vendo e que verão ainda. Deus abençoe você, Lindeberg. É um prazer ter você aqui. A irmã Yusete também, a Zenate, que Deus abençoe todos vocês. E que vocês possam fazer propaganda mesmo disso para que Deus abençoe os outros também. Vamos orar nesse momento. Santo e eterno Deus, nosso Pai Celeste, nós te agradecemos, porque o Senhor nos dá espírito de poder, não nos dá espírito de medo, mas de coragem para vencer, de amor para tratar as pessoas, de estratégias, de sabedoria. Que o seu poder, que se aperfeiçoa em nós a cada dia, ele possa nos guiar, de maneira que nós deixemos de lado todo medo e vamos fazer tudo aquilo que o poder do Senhor nos impele a fazer, pois somos do Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Sou o pastor Jairo Venâncio, da Igreja Batista em Parque Capoava. Nós estamos lá aos domingos, às quartas-feiras, e convidamos você para estar conosco. Venha conversar conosco. Se você tem necessidade de oração, de aconselhamento, de ajuda, nos procure. Estamos à sua disposição, porque queremos ser realmente luz na sua vida, fazendo a obra do Senhor da melhor maneira. Que Deus os abençoe. Nós concluímos por aqui e estaremos sempre à sua disposição. Deus os abençoe.